Estão hoje aqui são minhas companheiras e meus companheiros de profissão e de luta de mais de 40 anos, né? E eu me identifico profundamente com essas dificuldades que vocês trazem aqui e quero protestar pela ausência das autoridades de governo, porque não querem enfrentar, né, os que estão sofrendo o impacto no dia a dia dessas políticas destrutivas, de desmonte do Estado brasileiro e de comprometimento das conquistas, dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. E vocês, dessa profissão, de assistente social, atuam lá na ponta, atuam lá onde a população perde emprego, onde a população perde a saúde, onde a população perde a vaga na escola, onde a população perde as condições básicas, fundamentais de existência. E o atendimento de um profissional em qualquer área de ação profissional, ela não se restringe ao aspecto técnico, até mesmo da profissão, ao aspecto metodológico da profissão, o aspecto científico da profissão. Isso é muito pouco. Nós carregamos, na relação com os nossos usuários, ou os usuários de serviços públicos, né, um componente que nenhuma outra profissão leva, carrega. E é por isso que se justifica o serviço social como uma profissão, como uma função social imprescindível na construção da cidadania em qualquer sociedade. E também por isso, a nossa profissão, ela tem um potencial pedagógico, tem um potencial de educadores sociais, tem um componente de conscientização política, de não levar só o serviço, mas de levar a compreensão de que aquele serviço não é um favor que se está prestando a eles, mas é um direito dele e um dever do Estado fazer com que esses direitos estejam sendo atendidos e atendidos plenamente. E é isso que os incomoda. A nossa história profissional é uma história de muita resistência, de muita perseguição. E eu que vivi outros tempos, que vocês não viveram ainda, na época da ditadura militar, o profissional de serviço social era o mais perseguido dentre os profissionais da área social, porque nós mantivemos o contato com o conjunto da população, com os que estavam sofrendo o impacto da repressão política, né, do desemprego em massa na época, do achatamento salarial, né, da eliminação das organizações dos trabalhadores e da possibilidade de reivindicação e de luta trabalhista. Então, nós fomos perseguidos e perseguidas durante a ditadura militar. Muitos pagaram com prisão, com estupro, com processos, exatamente por serem profissionais que trabalhavam com o povo. E trabalhavam com o povo, não alienando o povo, dizendo a eles, para que eles entendessem, ter paciência, é isso mesmo, tem que se conformar. Muito pelo contrário, na nossa formação profissional, nós aprendemos que nós somos conscientizadores do povo, ou seja, nós somos educadores sociais para ajudar o povo a se emancipar. Se uma família precisa de uma Bolsa Família, ela também tem que vir acompanhada dessa Bolsa Família com orientação para que, num dado momento, ela possa suprir-se a si mesma da necessidade da sobrevivência, ou seja, a sua emancipação. Então, é por isso que a carga é muito pesada sobre nós. E a gente tem que ter consciência disso. E não ficar simplesmente conformada com isso, pelo contrário. E aí, as nossas demandas, as nossas reivindicações, né, o nosso incômodo, né, se expressa politicamente. Eu acho importante que vocês estejam mobilizados, estejam organizados, representados pelas suas entidades de classe, e isso é mais do que importante, necessário, imprescindível, não só para garantir aquilo que é direito de vocês enquanto trabalhadoras e trabalhadores, mas também para se somar, né, a esse movimento de reação, de resistência contra o desmonte desse governo ilegítimo, desse governo corrupto, desse governo golpista. As coisas estão ligadas. Não vamos fantasiar, não vamos fantasiar. É parte dessa crise profunda que nós vivemos hoje.
E é uma crise, não é uma crise econômico-financeira. A crise econômico-financeira é efeito da crise institucional, da crise política, da disputa de poder. É porque as forças democráticas, progressistas, e que querem, e que acreditam que o Estado tem que intervir na economia, tem que promover o desenvolvimento, tem não só que contabilizar os indicadores econômicos, mas, sobretudo, contabilizar os indicadores sociais. Não adianta crescer economicamente se não se distribui renda. E isso significa o quê? Maior desigualdade, maior injustiça e maior desequilíbrio e, consequentemente, maior violência. Por que tanta violência hoje no país? É porque a presença do Estado, as políticas públicas, os direitos sociais, os direitos individuais, os direitos humanos, de modo geral, estão sendo renegados, estão sendo jogados no lixo e estão comprometendo o futuro não só da geração de vocês, a minha já está mais para trás, e as futuras gerações estão seriamente ameaçadas nos seus direitos essenciais fundamentais por essas medidas, né, estruturais que o governo está implementando de desmonte do Estado brasileiro. É disso que se trata. E vocês fazem bem de vir à casa do povo. E para ser bem tratados como se é tratado na nossa casa, o que lamentavelmente não é a norma. Mas nessa comissão, na Comissão de Direitos Humanos e das comissões onde esses parlamentares que estão aqui integram, mesmo como minoria, as coisas acontecem diferente na relação com o povo. Porque também nós somos servidores do povo. Nós não somos servidores desse ou daquele governo. Não somos sequer servidores de partidos. Não, nós somos servidores do povo. Nós representando o povo e o povo nos exigindo aquilo que é responsabilidade nossa. Ontem houve um tribunal, o 4º Tribunal Tiradentes, que aconteceu lá na PUC, São Paulo, por iniciativa de várias entidades, sobretudo da Comissão Nacional de Justiça e Paz, em que julgou as práticas dos parlamentares dessa casa. Não é que julgou a instituição, ao contrário, diz que a má prática, o mau comportamento, os desvios que essa casa comete na maioria dos seus membros, a maioria dos seus membros, é um desprestígio, é um desserviço ao Poder Legislativo. Portanto, é uma questão essencialmente política. E lá saiu uma condenação, uma sentença condenatória contra os maus parlamentares, os maus representantes do povo, que nessa casa estão a serviço de um governo que sequer passou pelo voto, não passou pelo crivo da soberania, não passou pelo crivo democrático do voto popular. Então, tudo isso é um componente do que está acontecendo com vocês. O fim do serviço social no sistema de seguridade social e, junto com isso, a redução em 98% dos recursos do Conselho Nacional de Assistência Social, que é o órgão gestor do Fundo Nacional de Assistência Social. Tudo isso se compõe um conjunto de medidas de destruição do sistema de seguridade social, que foi uma conquista valiosa, preciosa, né, insubstituível da Constituição de 88. Portanto, minhas companheiras e meus companheiros, nós estamos aqui resistindo até o limite máximo da nossa capacidade. E quanto mais juntos nós estivermos, vocês lá na ponta do sistema, nós aqui na outra ponta do sistema político, nós temos que resistir. Resistir não aceitando absolutamente essas injunções, né, que eles estão nos impondo. E isso é parte da nossa história, a história das assistências sociais. Inclusive, tivemos que romper com a nossa profissão um dia. O que foi, em 79, a virada, o terceiro Congresso Nacional, que virou o jogo dentro da própria profissão. Nós rompemos com aquele segmento da profissão que estava a serviço do empregador, estava em serviço das instituições de governo, estava a serviço daqueles que deram o golpe. Nós nos rebelamos e viramos a mesa, e o serviço social passou a ser mais considerado, mais bem visto, e a nossa formação incorporou aquele momento importante da história da nossa profissão. E só para concluir, desculpe, presidente, essa crise do Estado com as medidas desse governo estão se refletindo no serviço social
e nas práticas sociais, dos trabalhadores sociais, inclusive da formação dessa profissão. Agora estão privatizando a profissão, ainda mais do que já se privatizou as outras coisas. Estão reduzindo o tempo de formação, estão fazendo a grande parte das universidades, agora é só a formação à distância. Como é que você vai se formar com aspectos metodológicos, aspectos psicológicos, aspectos afetivos, aspectos emocionais da população usuária dos serviços públicos, nas condições em que eles vivem, você é formada pela internet. Isso é inadmissível. É preciso reagir a isso. As universidades precisam reagir a isso. E isso repete o quê? Estão empregando mão de obra barata, com uma formação inadequada, insuficiente, baixando o salário violentamente e mais, desmontando os órgãos que são as matrizes sobre as quais se montam, se constroem e se organizam e se gerenciam esses serviços públicos. Eu estou falando isso porque bate muito fortemente em mim essa situação de vocês. E nós temos que resistir. O ato de convocar os ministros para virem aqui, convocar as autoridades, é um ato de resistência concreta. E nós vamos fazer isso. E mais, nós vamos à Comissão Mista de Orçamento. Não vamos aceitar o corte de 98% do orçamento do Conselho Nacional de Assistência Social. Ficar com 2%. Fecha de uma vez, que é melhor. Não venham dizer que o órgão vai se manter com 2%. Então, companheiras e companheiros, nós estamos aqui prontos para ir às últimas consequências. E o que vocês estão defendendo aqui não são as condições de trabalho de vocês apenas. E é legítimo discutir e reivindicar isso. São a população que deixa de ser atendida por vocês naqueles postos de INSS, que a gente sabe como é que eles recebem, os burocratas do sistema, como é que eles recebem essa população simples, que até para entrar no serviço desses tem dificuldade e não tem a atenção a que eles têm direito. E é o profissional de serviço social que deve oferecer isso e, geralmente, oferece essa possibilidade de atenção a esses usuários do nosso sistema de previdência social. Muito obrigada, sejam bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos aqui juntos.